Bom dia. Na nossa videoaula de hoje, eu vou estar revisando com vocês, né, sobre o humanismo e o renascimento. Para que não fique aquela coisa travada, chata, eu fiz uma forma bem dinâmica para que vocês possam entender cada momento do que foi o renascimento. Então, nessa nossa videoaula, ela vai ser chamada de Aprendendo Renascimento com Carinho. Por quê? Porque eu peguei a palavra carinho e vou destacar em cada letra, ela vai representar um momento do renascimento. E nós vamos conversar logo com a letra C. O que a letra C O que nós lembramos? O que nós lembramos com a letra C? A letra C nos lembra o classicismo, que é um ponto muito importante do Renascimento. No classicismo que os renascentistas do século XIV, XV e XVI, eles vão resgatar, né, a cultura clássica que hoje nós denominamos de greco-romana. Por quê? Porque é nesse período que os renascentistas eles também vão resgatar a filosofia, a estética, né, a ciência, o modo de pensar, o modo de agir dos gregos, dos romanos. E aí também é nesse momento que os renascentistas eles vão fazer a seguinte comparação. A Idade Média ela vai ser denominada de a Idade das Trevas. Por quê? Porque foi aquele momento, aquele período da história, né, que foi muito carregado por pestes, por doença, né, pelo autoritarismo, de certa forma, da Igreja Católica. Nós sabemos que durante a Idade Média a Igreja Católica ela ditava as regras como o indivíduo ele deveria se comportar, se vestir, enfim. A outra letra é a letra A, que nos lembra o antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? É o homem que vai ser colocado no centro do mundo. Agora o homem ele vai ser o protagonista da sua realidade ou da realidade em que ele vive. Não que Deus vai deixar de existir. Não. Deus vai continuar como a divindade, com a sua divindade, né? Mas agora o homem ele vai ser capaz de criar. Nessa gravura que tem aqui, nesse desenho, ele imita aquele desenho, é a representação daquele desenho de Leonardo da Vinci, onde o homem está no centro de tudo, onde está incorporado os mínimos detalhes. Você vê que os renascentistas eles vão tentar fazer nos mínimos detalhes de perfeição as coisas, certo? Então, o antropocentrismo é aquela visão, porque antes, na Idade Média, tudo era Deus, era o centro de tudo. Tudo só acontecia pela vontade de Deus. Agora, a partir do Renascimento, e com esse momento que é o antropocentrismo, o homem ele vai ser o seu próprio protagonista.
Ele vai protagonizar os seus feitos. O que é isso? É ele agora que vai passar a fazer, é ele agora que vai ser o centro, né? Ele vai estar no centro de tudo. Por quê? Porque ele é capaz de criar. E eles vão, e o homem, ele vai, né, os renascentistas, eles vão buscar essa inspiração no conhecimento greco-romano. A outra letra é a letra R, né, do racionalismo, que é o quê? A busca pela razão da explicação da realidade. Aqui nós temos o pensamento do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi o cientista que provou que o centro do universo não era a Terra que ficava no centro, e sim o Sol. E com isso, ele vai passar por alguns momentos, mas no racionalismo é onde vai surgir, né, onde o homem ele vai se firmar como aquela figura racional. Ele vai ter o uso da razão. Por quê? Porque aí vai entrar as teses, que não bastava só você explicar, você tinha que provar. Então, o heliocentrismo ele vai se contrapor ao pensamento da Igreja Católica. Qual era o pensamento da Igreja Católica naquele período? O pensamento da Igreja Católica era que o centro do universo, a Terra, né, ela era o centro do universo, que era o geocentrismo. E aí, os humanistas, né, os renascentistas humanistas, eles vão provar, mas principalmente Nicolau Copérnico, ele vai provar que o centro do universo não é a Terra, e sim o Sol. E que os planetas se movem em torno do Sol. Mais tarde, Galileu Galilei também vai usar essas teorias, só que Galileu, evitando a morte na fogueira, porque era uma blasfêmia ele falar contra, ele contestar, né, os dogmas disso, era uma das verdades da Igreja Católica, ele vai negar os seus estudos, os seus feitos. A próxima letra é a letra I do individualismo. O que foi o individualismo? O que foi esse movimento, esse momento? Foi a valorização individual, né, como elemento de criação da realidade. O que é isso? Onde é que nós vamos ver isso? Esse momento do individualismo é onde o artista ele vai, como eu falei anteriormente e vou repetir agora, ele vai ser o protagonista, né, da sua própria arte. Por quê? Como assim? É a partir desse momento que ele vai assinar o seu feito. Por exemplo, os desenhos de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Donatello, enfim, as suas obras de arte, as suas pinturas, elas eram assinadas. É a partir daí, é a partir desse momento, né, que o individualismo ele vai se configurar. O indivíduo ele vai passar né, é onde ele vai se autovalorizar.
Por quê? Porque é ele que, através da sua assinatura na sua obra de arte, ele vai se, se concretizar que ele é o criador daquilo. Um outro fator do individualismo é que, durante a Idade Média, as pessoas não tinham sobrenome. Por exemplo, vou dar um exemplo. Carlos Magno. Por que Carlos Magno? Era o sobrenome dele? Não, Magno porque ele era grande. Né? Então, Magno, em latim, denomina grandeza. Um outro exemplo que eu vou dar a vocês é o exemplo de Pepino o Breve. Por que Pepino o Breve? Era o nome dele? Não, o Breve porque o governo dele, a administração dele, foi breve, foi curta. Ou talvez porque ele fosse baixinho, né? Uma estatura pequena. Pepino o Breve. Agora, nós falaremos da letra N, que isso nos remete ao naturalismo. O que foi o naturalismo no Renascimento, professor Hélio? Foi a busca dos elementos da natureza de forma mais explícita. Aqui nós temos o quadro que é o nascimento de Vênus. E aí, aqui nós temos uma manifestação onde o artista ele vai buscar o elemento que é a natureza para estar em destaque. Assim como também aqui o artista ele vai colocar na tela o nu, o natural, né? A nudez, mas não aquela nudez pornográfica, não aquela nudez que se vê nas praias de nudismo, não, mas um nu artístico, a beleza, né? Os detalhes, as riquezas de detalhe do ser humano. Vocês observam que o padrão de beleza daquela época, que se refere ao paganismo, né? A mitologia, é uma mistura de elementos, né? E isso, a igreja, ela vai ser contrária a isso. Por quê? Porque isso ia de encontro à teoria, às leis da Igreja Católica naquela época. Mas o que eu quero colocar para vocês, o que eu quero que vocês percebam nessa obra de arte, que é o Nascimento de Vênus, são os detalhes, né? É como o artista ele passa a incorporar os elementos da natureza. Você observa aí que existe todo um equilíbrio entre os elementos. A outra letra também é a letra H, que humanismo. E o que o humanismo ele vai? Que momento foi esse do Renascimento? Foi o momento, a filosofia da Renascença, ela vai valorizar o que? A ciência, que é criada pelos homens. Aqui nós temos o Maquiavel, que ele é o criador do Príncipe, que foi um cientista, um escritor, que ele escreveu O Príncipe, uma obra de arte que ensinava os monarcas a governar, a se comportar, como agir. Além de Maquiavel, nós temos também uma outra figura, que é a figura do Lutero, um padre que ele vai contestar as verdades da Igreja Católica, vai ser expulso e ele vai protagonizar a sua história a partir do momento que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então, isso foi o humanismo. Foi a filosofia da Renascença valorizando as ciências criadas pelos homens.
A outra letra é o otimismo. O que foi o otimismo? Foi o movimento, o entusiasmo com a realidade moderna e das suas superações em relação ao passado medieval. Por quê? Porque é a partir desse momento do otimismo, no Renascimento, que o homem ele vai perceber e ele vai buscar uma representação para a Idade Média. Essa representação, ela pode estar aqui, ela está trevosa. Mas essa representação, em alguns outros livros, até no nosso livro didático, nós vamos ver que está a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque que no otimismo, os renascentistas eles vão classificar a Idade Média como a Idade das Trevas. Porque nesse período existia uma proibição quase que de tudo. Também foi o período onde, como eu falei anteriormente, foi um período muito obscuro, negro, de muita peste, de muita doença, enfim. E onde a igreja vai predominar o autoritarismo da Igreja Católica. É a Igreja Católica que vai ditar as regras. Bom, gente, eu espero que com essa videoaula, eu espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco melhor. Eu sei que alguns alunos já revisaram, fizeram as atividades, mas eu preciso que vocês entrem na plataforma e resolvam. Tem 2 atividades e vocês resolvam. Eu vou estar lá aguardando vocês. Tenham todos um bom dia, todos tenham um bom dia e estejam bem. Obrigado, até a próxima aula.